Danzo Shimura é provavelmente o personagem mais odiado de todo o mundo de Naruto. Suas decisões duras e suas ações desencadearam inúmeras tragédias. Ele cometeu atrocidades, sem dúvida, mas calma, é importante lembrar que, na mente dele, tudo sempre foi em nome de um único objetivo: o bem e a proteção da Vila da Folha. Tudo por um propósito específico, e é aí que surge a grande questão. Com Danzo, o fim realmente justifica os meios? Ele nasceu no clã Shimura, um dos primeiros a se unir à aliança entre os Senju e os Uchiha. Danzo era um shinobi habilidoso, da mesma geração do terceiro Hokage Hiruzen Sarutobi. Danzo e Hiruzen foram amigos desde muito jovens. A personalidade gentil de Sarutobi e o temperamento firme de Danzo se completavam, mas apesar dessa amizade, Danzo começou a sentir vergonha e inveja do amigo, que sempre parecia estar um passo à frente dele em tudo. Isso ficou claro durante a primeira grande guerra ninja. Danzo havia sido atingido em batalha, mas foi salvo por Hiruzen, que ainda o tratou com gentileza. Danzo, envergonhado, o empurrou dizendo que podia lidar com aquilo sozinho. O evento que veio a seguir marcou uma virada completa na mente do jovem Danzo. O grupo liderado por Tobirama Senju, segundo Hokage, foi cercado por 20 ninjas de elite da Aldeia da Nuvem. E entre esses ninjas estavam os irmãos Ouro e Prata, os pseudo-Jinchurikis da Raposa de 9 Caudas. Para escapar, alguém precisaria se sacrificar e atrair a atenção do inimigo. Claro que Danzo queria ser esse alguém, queria provar sua coragem e morrer pela vila, assim como seu pai e avô. Mas suas mãos tremiam, sua voz falhou e o medo o impediu de dar a sua própria vida. Então Hiruzen tomou a palavra. Disse que se sacrificaria pelo bem do time, com um sorriso sereno no rosto e tudo mais. Diante daquela situação, Danzo ficou claramente chocado e enojado, e mais uma vez, Hiruzen mostrou ser mais corajoso do que ele. Naquele instante, Danzo percebeu o que mais temia: ele era um covarde. Tanto é que o próprio Danzo admitisse em seus próprios pensamentos, sentindo alívio por não precisar morrer. Mas claramente ele tentou disfarçar, levantando a voz e dizendo que ele era quem iria. Tobirama o interrompeu e anunciou que ele mesmo seria o sacrifício, nomeando Hiruzen como o próximo Hokage. Muitos acreditam que Tobirama escolheu Hiruzen por sua coragem, mas na verdade, a decisão já estava tomada há muito tempo. A partir de amanhã, você será Hokage. Tobirama só confirmou o que já sabia. O terceiro Hokage deveria ser alguém com a verdadeira vontade do fogo, alguém disposto a se sacrificar pelos outros, e esse alguém era o Hiruzen Sarutobi. Tobirama ainda disse a Danzo que ele precisava ser mais decidido, pois demorava demais para agir, e isso era motivo suficiente para não ser digno do título de Hokage. Desde então, Danzo percebeu sua própria fraqueza. Ele realmente queria proteger a Aldeia da Folha, mas não tinha coragem o suficiente para fazer isso de frente. Quando Hiruzen assumiu o posto de terceiro Hokage, Danzo começou a agir nas sombras. Seu sonho era se tornar Hokage um dia, mas, claro, à sua maneira. E foi assim que ele se transformou em um homem frio, que operava entre as sombras para manter o equilíbrio de Konoha. Nisso, Danzo criou a Divisão Raiz, formada pelos ninjas mais letais e impiedosos da vila. Uma de suas primeiras ações marcantes aconteceu durante a terceira grande guerra ninja. Um armistício, um acordo de cessar fogo, estava prestes a ser assinado entre Konoha e o Hagakure. Danzo se opôs completamente à ideia. Ele acreditava que a Aldeia da Folha deveria demonstrar superioridade e manter todas as outras vilas sob controle, para garantir que ninguém ousasse desafiá-los novamente. Por isso, ele infiltrou agentes da Raiz disfarçados de ninjas de Wagakure para causar tumultos e impedir a paz. Esses distúrbios acabaram chamando a atenção de um grupo emergente, a Akatsuki original, liderada por Yahiko e inspirada pelos ideais de Hanzo da Salamandra, líder da Vila Oculta da Chuva. A Akatsuki tentou negociar a paz com os supostos ninjas infiltrados, mas o confronto terminou de forma brutal. Nagato, que estava portando o Rinnegan, acabou dizimando todos ao seu redor, e ao descobrir o poder daquele garoto, Danzo o viu como uma ameaça não só ao seu plano, mas também a Konoha. Então ele elaborou uma armadilha mortal, foi até Danzo e mentiu, dizendo que Akatsuki queria tomar o controle da vila. Convencido de que Danzo estava falando a verdade, Hanzo da Salamandra marcou uma falsa reunião de paz que terminou em tragédia.
Yahiko foi morto, e o jovem Nagato, tomado pela dor, massacrou todos ao redor, dando origem à Akatsuki sombria que conhecemos. Danzo sempre foi o Homem das Sombras, o segundo em comando de Hiruzen. Era aquele quem executava o trabalho sujo, as missões moralmente duvidosas que o Hokage jamais poderia assumir publicamente, provando que ele se afastava cada vez mais do que realmente era ser um Hokage. Tanto é que foi nessa época que o próprio Danzo se aliou ao Orochimaru, o discípulo mais ambicioso de Hiruzen. Essa era uma parceria perfeita. Orochimaru buscava poder e conhecimento proibido, e Danzo lhe fornecia recursos e cobria seus experimentos. Entre esses experimentos estava o projeto que envolvia as células do primeiro Hokage. Diversas crianças foram usadas como cobaias e apenas uma sobreviveu, o garoto Tenzou, que mais tarde ficou conhecido como Yamato. Em outro momento sombrio, Danzo tentou recrutar Kakashi para a raiz. Junto de Yamato, ele o incumbiu secretamente de assassinar o terceiro Hokage em uma emboscada, mas o plano falhou. Kakashi revelou tudo a Hiruzen e se passou por ele durante a emboscada, frustrando completamente o golpe de Danzo. Danzo, iludido, chegou a sentar na cadeira do Hokage, achando que finalmente havia conseguido. E o que torna essa cena tão hilária é que logo após isso, ele é confrontado pelo Hiruzen, que já sabia de tudo. Depois de tudo isso, surpreendentemente, Hiruzen o perdoou. Ele afirmou que lidaria com Danzo depois. Claro, Danzo, surpreso, afirmou que a misericórdia de Hiruzen seria sua ruína, algo que o Hokage inclusive reconheceu que poderia ser verdade. Essa era a diferença entre os dois. Hiruzen acreditava no bem, mesmo diante do mal. Já Danzo acreditava que só o mal podia garantir o bem. E foi com essa mentalidade que ele continuou a mover suas peças, manipulando, eliminando e traindo. Tudo supostamente em nome da Folha. Mas no final, Danzo Shimura nunca foi um herói. Ele apenas era o reflexo sombrio da vontade do fogo, a face oculta daquilo que Konoha jamais quis admitir que existia. Outro dos movimentos mais sombrios e calculados de Danzo aconteceu longe dos campos de batalha, sendo mais específico, dentro de um simples orfanato no País do Fogo. A cena parecia pacífica, mas escondia uma das ações mais frias do conselheiro. Durante uma reunião, Danzo apareceu acompanhado de Orochimaru e Tatsuma. O trio tinha um único objetivo: recrutar a força responsável pelo orfanato, a monja Hono Yakushi. Ela não era uma mulher qualquer, já que ela havia sido uma talentosa kunoichi da Anbu e especialista em espionagem. Naquele momento ela vivia em paz, cuidando de crianças órfãos de guerra, mas Danzo não enxergava pessoas, apenas recursos para a defesa da aldeia da Folha. Ele via em Hono Yakushi uma peça essencial para uma perigosa missão de infiltração em Iwagakure, uma tarefa que, segundo ele, só ela poderia cumprir. Como era de se esperar, Nono recusou. Sua prioridade era o orfanato, as crianças que dependiam dela para sobreviver. Mas a recusa não significava liberdade. Quando Danzo colocava os olhos em alguém, o não nunca era uma opção. No entanto, Danzo usou toda a sua frieza para convencê-la e disse que, se ela não cumprisse a missão, o orfanato perderia o apoio da vila e as crianças ficariam sem suprimentos. Além de obrigar Nono a aceitar a missão, ele também precisava substituir um dos ninjas da raiz que havia morrido recentemente. Na janela do orfanato, um garotinho observava tudo, e foi assim que Danzo o recrutou, e esse menino era Kabuto Yakushi. Por muito tempo, Kabuto serviu como um espião de elite para Konoha, infiltrando-se em diversas vilas, até que seu destino mudou de forma trágica. Durante uma missão em Iwagakure, Kabuto acabou matando sua própria mãe, Nono, que o atacou sem reconhecê-lo, mas a verdade é que ele não queria isso. Na realidade, tudo havia sido arquitetado por Danzo. Depois de Nono e Kabuto reunirem informações valiosas para Konoha, ambos passaram a ser considerados perigosos e que sabiam demais. Então Danzo determinou que a última missão dele seria mortal. Um deveria eliminar o outro. Para garantir isso, ele enganou Nono, dizendo que Kabuto havia voltado ao orfanato e que ele vivia feliz com os amigos. Ele até mandou-lhe fotos falsas de um garoto parecido o suficiente para enganá-la, mas diferente o bastante para não reconhecê-lo quando encontrasse o verdadeiro Kabuto. Kabuto só descobriu toda a verdade através de Orochimaru. E se você se pergunta por que Orochimaru estava lá, é porque Danzo o enviou para matar o sobrevivente entre Nono e Kabuto. Mas em vez disso, Orochimaru mostrou a Kabuto a verdadeira escuridão do mundo ninja. Convencido por ele,
Kabuto se uniu ao antigo Sannin e se tornou sua mão direita. E mais uma vez, Danzo foi o responsável por destruir a vida de alguém. Quando ocorreu o ataque da Raposa de 9 Caudas em Konoha, Danzo foi um dos primeiros a suspeitar do clã Uchiha. Afinal, apenas um Uchiha poderia controlar a Kyuubi com o Sharingan. Por causa disso, ele influenciou diretamente a decisão de impedir que a polícia militar Uchiha participasse da contenção do ataque. Durante a reunião do conselho, Danzo e seus aliados pressionaram para que o clã fosse realocado para as margens da vila. O então chamado Distrito Uchiha foi construído numa área isolada, uma manobra disfarçada de treinamento policial, mas com um verdadeiro objetivo: mantê-los sob vigilância constante. Com o tempo, os Uchihas começaram a se revoltar com o tratamento recebido. A vila os temia, os cidadãos os discriminavam e os rumores do envolvimento no ataque da Kyuubi só aumentavam. Esse isolamento inevitavelmente levou à conspiração de um golpe de estado. O clã Uchiha passou a realizar reuniões secretas para planejar a tomada do poder em Konoha. Claro, depois de todo esse acontecimento e dessa injustiça, eles queriam destituir o governo atual, acreditando que o conselho, comandado por pessoas como Danzo, Homura e Koharu, jamais permitiria um acordo diplomático justo. Mas dentro do próprio clã havia um infiltrado, Itachi Uchiha, o filho do líder Fugaku. Itachi servia como um espião para Anbu e para Danzo, repassando informações diretamente ao conselho. O Hokage queria resolver tudo pacificamente. Ele desejava ampliar o diálogo e evitar qualquer derramamento de sangue, mas já era tarde demais. A paciência dos Uchihas já havia se esgotado. Danzo, ciente do perfil de Itachi, sabia que o garoto era um pacifista nato, alguém que amava a vila e faria qualquer coisa para evitar uma guerra. Desde criança, Itachi havia testemunhado o horror dos conflitos e desenvolvido um profundo desprezo pela violência. Antes de tomar uma decisão trágica, Itachi e seu melhor amigo Shisui Uchiha, outro defensor da vontade do fogo, procuraram uma solução. Shisui possuía o genjutsu mais poderoso de todos, o Koto Amatsukami, capaz de controlar a mente de alguém sem que a pessoa percebesse. O plano dos dois era usar esse poder em Fugaku, o líder do clã, para fazê-lo desistir do golpe de estado. Mas Danzo, ao descobrir a estratégia, decidiu agir. Ele acreditava que um genjutsu tão poderoso não poderia ser desperdiçado apenas para evitar uma rebelião. Ele deveria ser usado em algo maior no futuro. De acordo com a light novel de Itachi Shinden, Shisui foi envenenado por ninjas do clã Aburame e começou a enfraquecer. Danzo aproveitou o momento e o atacou, roubando um de seus olhos. Mesmo ferido, Shisui conseguiu escapar, mas seu plano de impedir o golpe de estado havia fracassado. Em seu último ato, ele confiou outro olho a Itachi e tirou a própria vida, para que seu amigo despertasse os poderes visuais do Mangekyo Sharingan. Já não havia mais opções. O Hokage havia perdido a chance de resolver tudo de forma pacífica. Hiruzen acreditava que a única maneira de impedir uma guerra civil em Konoha e uma possível guerra mundial ninja era de fato eliminar o clã Uchiha. E foi exatamente aí que Danzo se aproveitou da lealdade de Itachi à aldeia. Danzo deu a Itachi uma escolha cruel: eliminar todo o seu clã, poupando apenas a vida de seu irmão mais novo. Uma decisão terrível, mas que Itachi viu como necessária. Naquela noite, o massacre do clã Uchiha foi completo. Todos foram mortos, exceto Sasuke, o único sobrevivente. Danzo então manipulou a narrativa. Publicamente, ele espalhou que Itachi havia assassinado o próprio clã movido pelo ódio, após roubar os olhos de Shisui Uchiha para obter mais poder. Hiruzen, ao ouvir isso, ficou furioso. Essa jamais havia sido a combinação. Danzo, porém, continuou falando, manchando o nome dos Uchihas para proteger sua imagem. Quando a reunião terminou, Hiruzen o destituiu do cargo de conselheiro e o proibiu de comandar a raiz. Sua organização seria oficialmente desmantelada e ele colocado em prisão domiciliar. Mesmo assim, o Itachi foi até ele antes de partir. O jovem deixou claro que sabia de tudo, inclusive das intenções de Danzo em matar Sasuke. Ele o ameaçou diretamente, dizendo que se algo acontecesse ao seu irmão, todos os segredos sombrios de Konoha viriam à tona. Esse parecia ser o fim de Danzo Shimura, mas como sempre ele agia nas sombras. Ignorando as ordens do sem-moral Hokage, ele reativou a raiz e começou a fortalecê-la ainda mais. Seus subordinados passaram por treinamentos brutais. Com Sai, vimos um pouco desse processo. Danzo fazia dois ninjas treinarem juntos por anos, até criarem um laço de amizade.
para depois obrigá-los a lutar até a morte. O objetivo era um só: eliminar completamente os sentimentos dos seus agentes. Assim, nasciam soldados perfeitos da raiz, ninjas frios, calculistas e imunes à compaixão. Danzo recrutava talentos de vários clãs de Konoha, escolhendo aqueles com habilidades únicas. Em um desses casos, tentou levar o filho do líder do clã Aburame, mas o irmão mais velho, Torune, se ofereceu em seu lugar. Torune se tornou um dos principais guarda-costas de Danzo, ao lado de Fu Yamanaka. Para manter tudo em segredo, Danzo selou a língua de seus subordinados com um jutsu que os impedia de revelar qualquer informação sobre ele. Com o tempo, ele buscou se tornar ainda mais poderoso. Firmou uma nova aliança com Orochimaru, que realizou experimentos em seu corpo. O resultado foi um braço artificial feito com as células do Hashirama Senju e coberto por múltiplos Sharingans que Danzo havia coletado ao longo dos anos. Esse braço lhe permitia usar o Izanagi, uma técnica proibida capaz de distorcer a realidade. Além disso, em seu olho direito, ele implantou o Sharingan de Shisui Uchiha, tornando-se uma ameaça quase invencível. Anos mais tarde, Danzo decidiu eliminar Sasuke Uchiha, que havia desertado de Konoha em busca de vingança. No entanto, a quinta Hokage Tsunade Senju proibiu a missão de assassinato. Para ela e para Naruto, ainda havia esperança de trazer Sasuke de volta. Danzo, claro, ignorou isso e começou a agir por conta própria, tanto é que ele tentou infiltrar sua força na missão do time 7. O plano era usar Sai em uma falsa negociação com o Sannin como distração para capturar e matar Sasuke, mas todas as tentativas falharam. E antes de chegarmos à sua queda, há uma última ação de Danzo que revoltou todos os fãs da obra de Naruto. Durante a invasão de Pen, Tsunade enviou o sapo mensageiro do Monte Myoboku para avisar ao Naruto sobre o ataque. Danzo interceptou e matou o mensageiro, acreditando que isso evitaria que Pen encontrasse o Jinchuriki das 9 caudas. Após o ataque de Pen, Tsunade entrou em coma por exaustão e o Conselho de Konoha se reuniu com os líderes do País do Fogo para escolher um substituto temporário. Danzo mais uma vez se mostrou um rato. Ele aproveitou essa oportunidade e se apresentou como um candidato. Em seu discurso, ele argumentou que os Hokages anteriores haviam sido bons demais, guiados por ideologias pacifistas que os tornavam fracos em tempos de guerra. Ele ainda complementou, dizendo que Konoha precisava de um líder forte, disposto a tomar decisões duras, alguém que priorizasse o poder acima da compaixão. Essas palavras foram suficientes para convencê-los. Danzo então foi nomeado como o sexto Hokage interino. Pouco tempo depois, o Senhor Feudal enviou uma mensagem convocando uma reunião com os 5 Kages para discutir a ameaça da Akatsuki e os crimes de Sasuke Uchiha, que havia se juntado ao grupo. Danzo seria o representante de Konoha nesse encontro. Antes de partir, ordenou 2 coisas à raiz: colocar Sasuke no livro Bingo como criminoso de alta periculosidade e iniciar sua caçada. Ele também mandou vigiar Naruto Uzumaki, o último Jinchuriki livre. Durante sua viagem, Danzo sofreu uma emboscada, mas sobreviveu facilmente. Ao chegar à reunião dos Kages, Danzo participou silenciosamente, enquanto usava o Mangekyo Sharingan de Shisui para manipular Mifune, o mediador, a sugerir uma aliança entre as aldeias sob o comando do próprio Danzo. O cara é bem astuto, fala sério. Entretanto, Ao, o sensor de Kirigakuri, desconfiou da proposta. Foi então que ele usou seu Byakugan e acabou percebendo que Danzo estava usando os poderes do Mangekyo Sharingan de Shisui. Nisso, Ao da Neva, como consequência, o denunciou e acreditou que ele estava manipulando o Mifune. Foi nesse momento que o disfarce caiu na hora. Mas antes que Danzo pudesse ser confrontado, Zetsu apareceu anunciando que Sasuke havia invadido a reunião. O Raikage partiu imediatamente para enfrentá-lo e Danzo aproveitou o caos para fugir com seus guarda-costas. Os ninjas da névoa até tentaram detê-lo, mas acabaram falhando no processo. No caminho de volta a Konoha, Danzo encara o momento mais decisivo de toda a sua vida. O homem mascarado, que se autodenominava Madara Uchiha, surge diante dele, revelando o verdadeiro palco de seu destino. Seus guarda-costas tentaram detê-lo, enquanto Danzo preparava o braço coberto de Sharingans, sendo essa sua arma secreta. Mas aqueles ninjas foram derrotados em um piscar de olhos, e como consequência, o suposto Madara trouxe o Sasuke e o colocou diante de Danzo. O jovem Uchiha, tomado pelo desejo de vingança, questiona Danzo sobre a ordem para o massacre de seu clã.
Sem arrependimento algum, Danzo acaba confirmando, e é exatamente nesse instante que começa uma das lutas mais simbólicas de Naruto Shippuden, o confronto entre Sasuke e o homem que destruiu o clã Uchiha e consequentemente muitas e muitas vidas. Com o poder do braço de Hashirama e os olhos roubados de seus companheiros, Danzo utilizou seu Izanagi, a técnica proibida do clã Uchiha que manipulava a própria realidade. Isso permitiu com que ele prolongasse sua luta contra o Sasuke por muito tempo. A luta chegou a tal ponto que Danzo acreditava ter mais um olho disponível, mas o que ele não contava é que tudo aquilo não se passava de um genjutsu do Sasuke. Como consequência, Danzo acabou sendo ferido gravemente. Ele até tentou resistir, mas o seu corpo começou a reagir de forma descontrolada ao DNA de Hashirama. Para não se transformar em uma árvore viva, ele corta o seu próprio braço, um gesto brutal e desesperado. Sasuke, por outro lado, mostra até onde está disposto a ir. Ele ataca Danzo sem hesitar, mesmo que isso colocasse Karen em risco. Danzo acaba fugindo cambaleante, lembrando-se de Hiruzen Sarutobi, seu velho rival e amigo. Ele se lembra também do dia em que se acovardou diante de Tobirama, incapaz de se sacrificar por Konoha. É nesse instante que ele entende. Assim como Hiruzen deu sua vida pela aldeia, ele também deveria fazê-lo. Com suas últimas forças, Danzo reconhece que nunca conseguiu superá-lo, nem como homem, nem como Hokage. Danzo afirma que Hiruzen era a folha que dança sob o sol, mas ele era a sombra que crescia sob a árvore. Essa frase resume sua vida. Danzo sempre acreditou que a luz e a sombra precisavam coexistir para proteger o povo. Ele era aquele típico vilão pragmático, aquele que fazia o trabalho sujo para que outros pudessem brilhar. Um homem que sacrificou tudo pela aldeia, mesmo que isso o tornasse odiado. No fim, Danzo morreu protegendo Konoha à sua maneira, impedindo com que o olho de Shisui caísse nas mãos de Tobi. E como consequência, ele tentou levar tanto Tobi quanto Sasuke junto consigo. Seu fim foi trágico, mas simbólico. O reflexo de um idealista corrompido pela própria obsessão com o dever. E no fim, ele nos deixa uma pergunta que ecoa até hoje. O fim realmente justifica os meios?